Olá galera, eu sou o professor Vicente Olsen de História, todos muito bem-vindos e muito bem-vindos para a gente aprender um pouco mais sobre a Guerra Fria, a partir aqui de uma perspectiva muito interessante, dialogando aí com o que a gente chama de história cultural, uma questão muito contemporânea, falando de um comportamento bem jovem, bem atual, bem, enfim, contemporâneo, digamos assim, né? Bem do momento. No caso, ele coloca aqui o seguinte texto base, também conhecido como texto de apoio, texto de suporte. Enormes alto-falantes sul-coreanos instalados na fronteira com o norte costumavam transmitir desde canções em estilo K-pop, como é chamado o pop sul-coreano, até boletins climáticos e noticiário crítico ao vizinho comunista. O norte costumava praticar atividades semelhantes, transmitindo por seus alto-falantes discursos críticos a Seul e aliados. Durante os anos 1980, o governo sul-coreano construiu um mastro de 97 metros de altura para hastear sua bandeira no povoado de Daesong-dong, na fronteira com o norte. O norte respondeu com a construção de um mastro ainda mais alto, 160 metros, na cidade fronteiriça de Ginjun-dong. Essas demonstrações são uma válvula de escape competitiva e importante entre os dois lados, fora de um possível conflito militar, diz o analista Ankit Panda. E aí é sempre interessante a gente ler as referências bibliográficas, tá, pessoal? Elas às vezes ajudam a entender o que aquela questão ali está discutindo. Disputa de mastros e alto-falantes com K-pop, as pequenas picuinhas do conflito entre as Coreias. E aí vem da onde foi retirada essa referência. Muito interessante, chega a ser até um pouco peculiar, né, essa discussão, mas ela traz algo bastante interessante sobre a geopolítica, não só da Coreia, né, das Coreias, melhor dizendo, mas da própria Guerra Fria, que é isso que a gente vai discutir. E aí o comando ele coloca: os atos de competição citados têm suas origens históricas vinculadas a um contexto de... Qual é esse contexto, pessoal? Vamos discutir ele, né, na verdade, porque a gente vai trabalhar aqui a Guerra Fria, a gente tem que sim falar sobre a Guerra Fria. Bom, pessoal, a Guerra Fria, como ficou conhecida, por ela não ter tido aí conflitos diretos, armados, é o período que se inicia pós-Segunda Guerra, numa visão historiográfica mais tradicional, mas numa visão mais contemporânea, alguns colocam que já durante a Segunda Guerra a gente vai ter elementos dessa Guerra Fria, que vai ser o quê? Que vai ser esse contexto após o fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial termina em 1945, nós vamos ter os países do eixo derrotados, a Alemanha, o Japão, a Itália, e nós vamos ter os vitoriosos aí, sobretudo a Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Inglaterra e França saem da guerra bastante arrasados, e até mesmo a União Soviética um pouco também. Mas, sem sombra de dúvidas, quando a gente fala em superpotências pós-Segunda Guerra, vem à mente a União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro. E isso é o que a gente vai ter na famosa bipolaridade ou bipolarização internacional. Os Estados Unidos liderando o bloco dos países capitalistas, disputando aí a hegemonia global com os soviéticos, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas liderando o bloco socialista. Alguns chamam, pessoal, de bloco comunista, tá? Não tem problema, mas sendo um pouquinho mais preciosista, é melhor a gente falar em socialismo, tá? Pois esse bloco ele vai representar aí o que a gente chama de socialismo real, já que o comunismo ele foi teorizado, mas ele nunca foi colocado em prática em nenhum país, em nenhum território. E aí a gente tem que lembrar que já em 1945 vai ficando claro aí essas disputas entre Estados Unidos e União Soviética, e o RSS, né, ou União Soviética como a gente chamava aqui no Brasil. Um dos grandes destaques dessa disputa já entre esses países que eram aliados, tá, pessoal? A gente tem que lembrar que na Segunda Guerra, União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e França lutavam juntas contra o eixo, contra a Alemanha, contra o Japão e contra a Itália. Então, assim, já em 1945, esses aliados vão mostrando ali que eles possuem diferenças e que essas diferenças vão ficar bem evidentes na Guerra Fria, no contexto pós-Segunda Guerra. E aí o destaque vai para a Conferência de Potsdam, realizada de julho a agosto de 1945. A gente vai ter aí a reunião dos três grandes, né, dos três países que vão aí tentar definir aquilo que vai ser o mundo pós-guerra. Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Nessa Conferência de Potsdam, a gente vai ter uma espécie de vitória
política do lado socialista, do lado soviético. Afinal, o leste europeu passa a ser uma zona de influência direta da União Soviética. Lembre-se que a União Soviética avançou a passos largos no leste da Europa e aí foi libertando esses territórios da dominação nazista, mas eles acabaram se tornando territórios dominados pelos soviéticos, enquanto que no oeste a gente vai ter o avanço dos países capitalistas, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá, que com suas tropas vão aí liberando esse território oeste. Por que a gente tem que falar da Conferência de Potsdam se a gente está numa questão sobre a Coreia? Porque é justamente na Conferência de Potsdam que nós vamos ter a ocupação e divisão da Coreia. E aí eu estou falando em Coreia no singular e não no plural. Por quê? Porque de fato era uma só Coreia. O norte da Coreia vai se tornar a zona de influência soviética, ou seja, a gente vai ter aí o norte socialista com capital em Pyongyang, onde o modelo a ser praticado, né, o modelo socioeconômico, sociopolítico a ser aplicado é o modelo soviético. Isso porque os japoneses foram expulsos da Coreia. Lembre-se que o Japão, na sua política imperialista, na sua política expansionista, dominou a Coreia, dominou a Indochina, dominou territórios chineses. E aí, com a derrota do Japão, sobretudo após a explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, a gente vai ter a libertação dos territórios ocupados pelo Japão. E a Coreia, então, vai ser dividida. Ao norte, como eu já falei, um regime socialista. E ao sul, do paralelo 38 graus norte, nós vamos ter a Coreia capitalista, com capital em Seul, área de influência dos Estados Unidos. Essa vai ser a realidade coreana, e aí de novo no singular, tá? Porque ainda era um só país com dois territórios. E essa realidade coreana, ela vai perdurar de 1945 até 1950. O norte socialista, o sul capitalista. O norte, área de influência soviética, o sul, área de influência dos Estados Unidos. Bom, em 1950, o norte socialista vai aproveitar alguns episódios da disputa no litoral da Coreia para justificar uma reunificação desse território coreano, invadindo o território do sul da Coreia. E de novo, eu estou falando sul da Coreia e não Coreia do Sul, porque até então a perspectiva é que era de um só país, de um só território. Essa é a chamada Guerra da Coreia, pessoal. A Guerra da Coreia ela perdura de 1950 até 1953, que vai se dar a partir dessa invasão da Coreia do Norte dos territórios da Coreia do Sul. Claro que os soviéticos e os americanos vão interferir nesse confronto. Foi um confronto violentíssimo. Estima-se que nós vamos ter mais de 3,5 milhões de mortos, isso numa guerra que durou pouco mais de 3 anos. Ela é a guerra mais violenta pós Segunda Guerra que nós temos. E aí, claro que os soviéticos vão enviar equipamentos, vão enviar armamentos, vão enviar uma série de tecnologias para a Coreia do Norte, para o norte da Coreia, enquanto que os Estados Unidos eles vão enviar não só equipamentos, aeronaves, munições e armamentos, mas eles também enviam tropas. Não é à toa que se você assiste alguns filmes, algumas séries dos americanos, a gente tem lá, o meu avô lutou na Guerra da Coreia. É justamente essa guerra que ocorre de 1950 a 1953, porque no caso os americanos, os Estados Unidos, eles vão enviar sim tropas para a Coreia do Sul. E aí, no final das contas, o que a gente vai ter é que o território se manteve aquele que tinha sido acertado lá na Conferência de Potsdam. Só que agora a gente vai ter uma divisão efetiva da Coreia, e é quando a gente passa a falar em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Na verdade, isso já era falado antes, mas agora fica claro que são duas Coreias, são dois territórios que não têm aí, pelo menos numa previsão futura, de se unificarem novamente. São países bastante diferentes. Essa vai ser, então, o marco aí dessa divisão efetiva que se manteve ali no paralelo 38 graus norte, que é o que divide, né, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e aí se mantém Coreia do Norte com capital em Pyongyang, área de influência socialista, área de influência dos soviéticos, enquanto que a Coreia do Sul capitalista com capital em Seul, área de influência dos Estados Unidos da América. E aí é interessante a gente lembrar que não tivemos alterações significativas no território. Infelizmente, 3,5 milhões de pessoas morreram numa guerra que não aí alterou nada. É uma das várias guerras por procuração, como a gente chama na Guerra Fria, a chamada Proxy Wars, né, como alguns pronunciam em inglês. União Soviética e Estados Unidos, eles não se enfrentaram de maneira direta do campo armado.
Afinal, todo mundo temia um apocalipse nuclear, né? A destruição mútua assegurada, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética eram superpotências nucleares, com armamentos e ogivas nucleares. E aí nós vamos ter a Guerra da Coreia como uma guerra de procuração, a gente vai ter a Guerra do Vietnã como uma guerra por procuração, nós vamos ter a Guerra do Afeganistão como uma guerra por procuração, ou seja, União Soviética e Estados Unidos não entram em guerra direta, por isso que a guerra foi fria, mas eles vão ali patrocinar, financiar e levar conflitos para territórios, sobretudo para territórios mais distantes. É o que a gente chama de guerra por procuração, né? Ou seja, é um terceiro que está lutando ali por uma ideologia capitaneada pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Então, é isso que nós vamos ter aqui nesse confronto. No final da guerra, não foi assinado um acordo de paz. Tecnicamente, Coreia do Norte e Coreia do Sul ainda estão em guerra, porque na verdade foi assinado só uma trégua, um armistício, que é o chamado armistício de Panmunjom, né? Ou seja, a gente não vai ter aí um tratado de paz sendo definitivo. Tecnicamente, eles estão em guerra, mas sem conflitos desde 1953. Há uma manutenção dos territórios, das fronteiras, como eu falei. As divergências políticas e ideológicas se mantêm, é isso que traz a nossa questão, né? Eles ficam ali brigando, né? Criticando o outro governo, colocando K-pop e por aí vai, né? Os norte-coreanos têm que ouvir de maneira forçada o BTS, talvez, não sei, mas de fato a gente tem grandes divergências nas duas nações. A Coreia do Norte ela é fechada, é uma ditadura, há uma péssima qualidade de vida, enquanto que a Coreia do Sul é uma potência capitalista, uma nação que vem crescendo muito, né, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista cultural, né? A Coreia hoje ela é uma potência cultural. Nós temos grandes multinacionais sul-coreanas, mas claro que é um país que ainda tem problemas, né? Uma sociedade extremamente patriarcal, o machismo é muito forte na Coreia do Sul. Como é uma democracia recente, a corrupção também é um problema, né? O governo enfrenta aí problemas de corrupção, mas sem sombra de dúvidas é um país interessante. Voltando para a questão, pessoal, nós temos os atos de competição citados têm suas origens históricas vinculadas a um contexto de alternativa A, domínio cultural identitário de atores sociais, não porque não é questão identitária, não é questão relacionada à cultura, e sim relacionada à geopolítica e a dois modelos socioeconômicos distintos, o socialismo e o capitalismo. Alternativa B, disputas étnico-raciais de povos tradicionais, está falso. Os coreanos é um só povo, é uma só língua, é uma cultura em comum, mas que de 1945 para cá se dividiram. Por isso que o nosso gabarito correto é a alternativa C, divergências político-ideológicas de agentes estatais. O Estado sul-coreano é capitalista e democrático, enquanto que o Estado norte-coreano ele é socialista e ditatorial, e eles ficam brigando aí com o tamanho do mastro e também com o K-pop. Então esse é o nosso gabarito. Alternativa D, imposição econômico-financeira de empresas privadas, está falso, porque é uma disputa entre estados, entre governos. E a alternativa E, protestos ecológicos sustentáveis de entidades ambientais, aqui não, né? Porque em nenhum momento nós vamos ter essa questão relacionada ao meio ambiente. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Uma questão muito interessante, bastante contemporânea. E até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau.